Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal, um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês, na verdade, tá no campo da nossa especulação, né? O que seria uma, uma análise, né, daquilo que a gente entende a respeito daquilo que a gente, ao longo da nossa etapa bíblica, que a gente sempre está fazendo aqui, faz diariamente, né, a respeito dos vários assuntos. E hoje eu queria dizer sobre a personalidade dos anjos, que muitas das vezes a gente acha que anjo não existe uma personalidade, que eles são centralizados a ter uma postura de que não existe nenhum tipo de personalidade. Eles são iguais entre si, né? Eles falam a mesma língua, né? Vamos ver isso a partir do ponto do pressuposto, na verdade, que existem diferenças criativas de ideias e pensamentos. Vamos colocar, né, o primeiro ponto, Lúcifer. Lúcifer teve uma ideia diferente, né, de qualquer outro anjo, porque quando a gente pega a Bíblia lá, ele fala que a Bíblia nos relata, na verdade, que ele se encheu, né, de vaidade, né, se encheu de ego para ser semelhante ao Altíssimo, né? E ele, né, naquela questão do seu comércio, a Bíblia coloca o seu comércio, mas eu digo assim, o cara ele era uma pessoa que era carismática, tinha muito público que o admirava. Então ele conseguiu público, né, para ouvir ele, e para ouvir as mentiras que ele contava. E acabou que ele conseguiu derrubar grande parte, né? Um terço do céu foi caído, né? Através de Lúcifer. As mentiras que ele proporcionou, as defamações, né? E uma outra curiosidade, né? Que a gente pega e pensa, mas será que Deus perdoa aquilo que os anjos fizeram? Eu mesmo me perguntava, né? Só que aí existe uma coisa na Bíblia que fala assim, o único pecado que Deus não tem concepção de perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer outro tipo de pecado, Deus ainda há ainda a possibilidade de um perdão, de Deus se a pessoa tiver de coração se arrependido. Mas mesmo se a pessoa, vamos supor, cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não só da parte da negação de, tipo assim, de negar a essência de Deus na vida da pessoa, mas coisas mais bizarras que a gente geralmente acontece vendo aí pelo mundo, né? Às vezes pessoas pegam estátuas, né? Cagam na estátua, sei lá, de Deus, acha bonito, pega a cruz, né? Enfia lá naquele lugar que eu não vou falar o nome, tá meio que falando que é um protesto. E de certo modo é um estilo de blasfêmia contra Deus, né? Uma forma de blasfemar contra Deus. E é um dos pecados que geralmente Deus não perdoa. E só que eu estou falando de personalidade, né? A personalidade de Lúcifer que é um cara carismático, extrovertido. A Bíblia nos coloca isso, né? Dá para nos identificar isso. Agora eu vou colocar o seguinte, é um campo mais meu, uma experiência mais minha. Meu Deus me deu uma experiência, me deu um sonho. E esse sonho
de animais. E cada animal representava alguns anjos do céu. Não que literalmente era significado aquele animal, o próprio anjo, mas era relativamente colocando em prática aquele animal representava aquele tal anjo. E Miguel foi me colocado como um boi, né? Um animal com porte, né? de resistência, até mesmo de certo modo imponência, né? Porque se você olhar o olhar desse tipo de animal, traz um olhar feroz, né? Igual um leão, igual um tigre, né? São animais que geralmente nos traz olhar de imponência, né? Nossa, esses caras são os caras, né? São os tops dos tops. Esse animal, né? Esse boi que foi me colocado, era muito similar ao que seria o Miguel. E tinha um outro anjo que o animal era um pouco menor do que o boi, né, em termos de tamanho. Porém, ele era um anjo mais de campo visão, de personalidade, de vista, assim, mais global, tipo assim, ele olhava e entendia a ação que acontecia bem longe dele, né? Ele conseguia ver essa questão. E ele era um anjo mais, tipo, mais suave, vamos dizer, em termos de... Ele não tinha tanta a mesma resistência que Miguel, tipo, de ser um ser mais, como se fosse, não mais autoritário, mais imponente, né? Ele não era um ser imponente. Na verdade, o pássaro em si, ele não é um ser imponente. Ele é um ser mais suave, mais passes, mais voltado à tranquilidade, paciência, perseverança, um olhar desse tipo. Então, assim, eu tive um outro sonho que mostrava a questão da queda, né? E tinha um anjo que ele sabia que, tipo assim, ele entendia a questão de Deus ter expulsado, né, ele e várias outras pessoas do céu. Ele entendia, ele, né, tipo assim, não reclamou. Falou assim, vou reclamar porque eu tô reclamando por causa dos meus direitos. Não, ele soube que o que ele fez não tinha nada. Infelizmente, ele entendeu o que ele fez estava totalmente controverso com aquilo que ele acreditava, que ele realmente andava, né? E ele chegou a Deus e falou o seguinte: olha, aí é que eu falo que a questão da humildade e da capacidade de reconhecimento que esse anjo tinha, né? Ele tinha humildade e reconhecimento. Ele reconheceu que o que ele tinha escolhido era errado. E ele também não questionou, não brigou, nada. Ele simplesmente aceitou. E ele disse o seguinte para Deus, né? Ele falou assim: olha, me dê o exílio, né? Me dê que saia do paraíso. Aí Deus pegou e falou assim: mas você acha que com isso resolve a questão dos pecados que cometeu, aquilo que você fez? Eu falei assim: não.
Eu sei que tudo aquilo que eu fiz não tem como reparar os erros. Não tem como negar todas as ações que eu fiz de ruim. Não tem como negar. Não tem como eu baixar a poeira, né, vamos se dizer. Não tem como, né, colocar no tapete. Não tem. Então, assim, vou estar pagando pela eternidade esses pecados. A minha no meu perdão seria, na verdade, a minha volta, a aceitação ao Pai seria o meu castigo, né, também a respeito daquilo que eu fiz, que eu mereço, será pago pela eternidade. Eu estarei pela eternidade pagando por isso. Então, pela eternidade eu vou estar fazendo as coisas para não pagar, porque não tem como pagar, mas de conhecimento. Assim, olha, eu errei e vou pagar pela eternidade isso. E eu aceito essa punição para a minha vida. E às vezes eu olhei esses sonhos, não tenho ideia se realmente mas foi só da minha cabeça, se foi realmente Deus que me proporcionou de fato a ciência de identificar que não tinha igualdade, tipo assim, existia uma certa personalidade para cada tipo de ser ali no céu, que às vezes a gente acha que não existe, né? Mas existe uma personalidade. Até Deus tem uma certa personalidade, né? Filho de Deus tem uma personalidade, o Espírito de Deus tem uma personalidade. E como eu falei, esse é um campo da especulação, onde que eu não tenho literalmente uma prova, onde a prova simplesmente vai ser Deus que vai falar para você se aquilo que eu disse para você é verdade ou não, mas em termos de curiosidade eu achei interessante compartilhar com vocês, né? Porque às vezes a gente pega a questão nossa e achamos assim, nós temos, colocando nós como parâmetro, né? Nós temos que ser igual a fulano, né? Tipo, fulano é santo, fulano faz coisas extraordinárias, nós temos que ser igual a ele. E na verdade não devemos ser igual a ninguém. Temos que ter nossa própria personalidade. Só para finalizar esse contexto, tem um filósofo que muitos crentes não gostam muito desse filósofo, mas Nietzsche, eu acho um cara muito inteligente, muito sábio. Cometeu uns deslizes na sua vida, cometeu. Mas uma das coisas que Nietzsche dizia, que a gente não deveria se comparar às outras pessoas, né? Criar ídolos, né? Que nós deveríamos ter nossa própria personalidade, que nós deveríamos ter nosso próprio jeito de agir nas situações, que não precisamos ser, vamos ser igual o super-homem, né? Ele colocava a nossa vida como, tipo, ele dava exemplos de imagens, tipo, vida de um super-homem, né? Queremos ser um super-homem. Na verdade, ele falava assim, olha, não seja aí como super-homem, né? Não precisa de você copiar ninguém, você tentar ser ninguém. Seja você mesmo. E era isso que eu queria deixar para você, né? Comparamos a Bíblia, né? Fazemos comparações, fazemos diálogos, mas tenhamos cada um uma personalidade e imaginamos que não só nós temos cada personalidade, mas também os anjos, também Deus, né? O Pai, Filho e Espírito Santo também, para que a gente não caia também na mesmice de ser robôs, sendo que nós somos robôs. Amém?